Boa noite a todos, senhoras e meus senhores. Cumpre-nos o dever de anunciar que, considerando que as razões que fundamentaram a declaração do estado de emergência persistem, considerando ainda que convém manter um conjunto de medidas com vista à contenção da propagação do vírus Covid-19 no nosso país, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, decretou hoje, ouvida a Assembleia Nacional, a prorrogação do estado de emergência. Essa prorrogação vai vigorar no período compreendido entre os dias 11 de abril e 25 de abril, inclusive de 2020. Em termos gerais, durante esse próximo período, a começar no sábado, estarão em vigor um conjunto de medidas excepcionais, todas voltadas para o mesmo objetivo estratégico, que é criar condições para que possamos conter a propagação do vírus no nosso país. Durante este período, e nos termos do decreto presidencial, há um conjunto de direitos fundamentais que estarão suspensos, no todo ou em parte, de acordo com regras específicas. São eles o direito à inviolabilidade de domicílio, o direito à propriedade privada, o direito à livre iniciativa económica, o direito de livre residência e circulação e imigração, a liberdade de culto, a liberdade de reunião e manifestação e o direito à greve. Em termos gerais, naquelas que são os próximos 15 dias, contados a partir do dia 11, a generalidade das medidas que foram aprovadas e que vigoravam ou que estão a vigorar durante esse primeiro momento de estado de emergência serão reconduzidas. Isto é, destacando as principais, é interdita a circulação e a permanência de pessoas na via pública, devendo os cidadãos estar submetidos a isolamento social, naturalmente salvaguardando sempre algumas exceções. Portanto, os cidadãos podem apenas circular nos casos expressamente previstos pelo decreto presidencial que declara a prorrogação do estado de emergência. A aquisição de bens e serviços essenciais, a prestação de serviços essenciais, a obtenção de cuidados de saúde, a participação em ações de voluntariado, assistência a pessoas vulneráveis ou a busca de serviços essenciais, para além do transporte de mercadorias, dentre outras. Portanto, apenas nessas situações específicas podem os cidadãos circular pela via pública durante este período. A principal alteração aqui introduzida, mais para facilitar o trabalho dos órgãos de defesa e segurança que têm que assegurar o normal funcionamento e a aplicação das medidas, é a exigência de uma declaração emitida pela respectiva entidade patronal que afirma que o cidadão está escalado para prestar serviço durante o período de estado de emergência, que deve ser acompanhado com o passe de trabalho do respectivo funcionário. Isso quer dizer, havendo abordagem por parte dos órgãos de defesa e segurança aos cidadãos, apenas poderão circular aqueles que forem portadores desses documentos. Portanto, autorização da entidade patronal, declaração e passe de serviço. Por outro lado, e ainda no quadro dessas medidas, mantém-se a cerca sanitária nacional, estando por isso interditas as entradas e saídas do território nacional por qualquer meio. Naturalmente que há situações de exceção que continuam a vigorar. Portanto, pode haver entradas e saídas do território nacional nos casos específicos, nomeadamente de entrada e saída de bens e serviços essenciais,
em situações de ajuda humanitária ou de entrada e saída de doentes. Naturalmente que aqui incluem-se as situações de cidadãos estrangeiros que residem no território nacional, em relação aos quais os respectivos Estados manifestaram intenção de transportá-los de volta para os respectivos países. Em relação à cerca sanitária provincial, portanto, continua interdita a circulação de pessoas de umas para outras províncias, portanto, no território nacional, havendo em cada uma delas, portanto, a cerca sanitária provincial. Continuam igualmente as situações excepcionais, entrada e saída de bens e serviços essenciais, ajuda humanitária ou entrada e saída de doentes. Para esse aspecto específico, há uma particularidade. Sua Excelência o Presidente da República aprovou uma suspensão temporária da cerca sanitária provincial para efeitos de retorno ao domicílio para os casos de cidadãos que, por altura da declaração do estado de emergência, não puderam regressar à respectiva província. Existem situações, todos nós conhecemos, umas mais do que outras, em que cidadãos, porque não estavam antes informados da declaração do estado de emergência e da cerca sanitária provincial, não puderam regressar às respectivas províncias, estando neste momento, digamos que retidos nas províncias onde se encontravam no momento do início da vigência do estado de emergência. Neste caso particular, nos dias 11 e 12, portanto, no sábado e no domingo, será levantada temporariamente a cerca sanitária provincial apenas para efeitos de retorno ao domicílio. Quer dizer que não há circulação interprovincial normal de pessoas, há apenas circulação para efeitos de permissão daqueles cidadãos que querem regressar à respectiva província. Ela será essencialmente por via rodoviária, sendo que o Ministério dos Transportes está a criar condições para que, com as operadoras de transportes rodoviários, sejam nesses 2 dias disponibilizadas linhas para facilitar a circulação de pessoas entre as províncias, bem como, no caso específico da província de Cabinda, por via aérea, podendo alguns dos cidadãos que não puderam regressar à província de Cabinda, nessa altura, portanto, no sábado ou no domingo, regressar à respectiva província. Sendo que, igualmente nesse caso específico, está o Ministério dos Transportes a trabalhar para criar as condições e anunciar os termos em que se efetivará esse retorno às respectivas províncias. Uma ressalva importante, que esta medida não abrange os cidadãos que estão em quarentena neste momento. Significa que alguém, mesmo que esteja numa província diferente daquela onde reside habitualmente, se estiver numa situação de quarentena, não pode sair da quarentena para voltar para a respectiva província. Mantém-se, por outro lado, em relação às medidas, mantém-se a quarentena obrigatória para certos cidadãos, nomeadamente cidadãos que entrem para o território nacional e que sejam provenientes de estados onde exista contágio comunitário do vírus Covid-19, bem como cidadãos ou pessoas expostas à infecção em geral, de acordo com as regras determinadas pelas autoridades sanitárias. É igualmente definido o princípio do teste obrigatório para certos casos específicos, não podendo os cidadãos recusar a realização dos testes. Quanto ao funcionamento dos órgãos auxiliares do Presidente da República, e particularmente em relação a ministérios, governos provinciais, administrações municipais e administrações comunais e de distrito urbano, mantém-se o princípio da redução do efetivo laboral, serviços mínimos, podendo essas instituições funcionar com o máximo de 1/3 da sua força de trabalho, com uma pequena diferença em relação ao regime anterior, que é também uma limitação horária. Portanto, os ministérios e os outros órgãos da administração pública que estão autorizados a trabalhar durante esse período
funcionarão no período das 8 às 13 horas dos dias normais de trabalho, sendo que os funcionários estão também obrigados a exibir declaração de serviço, que atesta que ele está escalado para trabalhar durante esse período, e o respectivo passe de trabalho.